Então fala um pouco mais sobre o mercado financeiro, assim, com a questão do Estado, o que ele prejudica no mercado financeiro. Perguntar o que o Estado prejudica é fácil de responder, né? Na verdade, seria difícil responder onde ele não prejudica, né? Quase redundante, né? Eu não saberia responder essa pergunta, mas... o mercado financeiro, ele na verdade é um mercado como qualquer outro, né? Enquanto você tem manipulação de um ente que não participa das consequências daquela manipulação, ele vai sempre estar atendendo interesses próprios e não interesse das partes que realmente participam, né? Se você vende pães e o Estado, que não compra pães na sua mão e nem depende disso para nada, intervém no preço do seu pão, é óbvio que ele vai estar intervindo de forma que o preço do pão fique interessante para ele, não para você ou para o seu cliente que efetivamente compra o pão. Todos os mercados, eles deveriam ser regulados pelos seus participantes, não por alguém que simplesmente vem cobrar impostos, né? Vem recolher tributos e não sofre nenhuma consequência das regras que cria. Então, eu acho que não é nem assim questão de falar sobre o mercado financeiro, é uma questão de falar sobre as relações, porque o mercado financeiro ele amplia, na verdade, as relações humanas, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de relações humanas, da mesma forma que nós estamos aqui gravando esse vídeo. Uma produtora imensa de vídeo pode ter ações na bolsa, então só muda, na verdade, as proporções, porque a relação entre as pessoas é igual. São pessoas comprando e outras vendendo, e algumas coisas têm mais demanda, outras coisas têm menos demanda, a demanda por algumas coisas aumenta, por outras diminui, isso impacta no preço. Então, é quase que um erro assim, você tentar fazer uma linha de raciocínio diferente para vários tipos de relações, né? Então, o mercado financeiro ele é afetado igual a nossa vida é afetada pelas imposições do Estado. Uhum. É como se eu quisesse vender esse gravador para você. Eu quero ter ganhar o máximo nele e você quer pagar o mínimo, vamos dizer assim, e a gente chega num consenso, né, para ver onde que bate o seu mínimo com o meu máximo, né? Se não chocar, não existe um negócio, né? Então aí já precisa existir um acordo entre nós dois. Exatamente. Aí a terceira pessoa, que é o Estado, chega e fala, não, peraí, não pode fazer assim não, tá, não sei o quê. Quer fazer as regras desse acordo que é entre a gente, né? Você não pode cobrar esse tanto no gravador, e você também tem que pagar mais, tal, e eu tenho que lucrar com isso também mesmo. Até mesmo porque se a gente não chegar num acordo, a gente tem acesso a informações que um terceiro, seja ele sendo o Estado, seja ele um outro indivíduo que não participa, ele não tem, ele não sabe o custo do gravador. Então, às vezes, o mínimo que eu estou disposto a pagar, você não vai estar disposto a vender porque você não quer ter um prejuízo, né? E alguém que não sabe quanto custou pode muito bem interferir nessa relação e colocar o preço abaixo do preço de custo, por exemplo. Então, isso vai incorrer em prejuízo para você, mas para esse terceiro não faz a menor diferença. É isso que a gente está conversando esses dias, que era a respeito dos serviços que o Estado presta. Não tem como saber se ele está de fato empregando bem o que ele está fazendo, porque não tem como mensurar através de um sistema de preços, né, se o serviço se o serviço que ele está prestando, se ele na verdade está... Qual a eficiência do serviço prestado? Na verdade, sempre tende ao fracasso, né? Eu não diria nem ao fracasso, né? É uma questão de mecanismo de incentivos, assim, me parece que é uma questão de mecanismo de incentivos, porque... Desculpa, não é fracasso, é ineficiência. É ineficiência, total. Mas pode continuar. Não, é isso, eu ia falar exatamente isso, porque quando você participa de um sistema que não premia a eficiência, você não tem incentivos para ser eficiente, e ao mesmo tempo você tem as recompensas, você tem as premiações sem precisar ser eficiente, né? Tentar ser mais claro. Quando você participa de um sistema onde a receita advém de impostos, ou seja lá o que você fizer essa receita virar,
você não tem nenhum incentivo para ser eficiente. Então, a gestão estatal ela está sempre sobre esse incentivo, sempre sob esse incentivo de dinheiro vindo de impostos, né? Não necessariamente de uma pessoa que gostaria de ter aquele serviço e foi lá pagar por ele voluntariamente. Então, eu acho que a grande diferença da gestão estatal para a gestão privada é exatamente essa. E é por isso que a gestão estatal tende a ser sempre fracassada, né? Ou ineficiente. No caso do fracasso que eu quis dizer é de... Fracasso na eficiência, né? Fracassou em ser eficiente. Do que ela está produzindo, na verdade, se fosse através do mercado privado, ia dar para produzir muito mais. Tem muita gente que me dá um exemplo do Hospital João 23, que é um hospital excelente, super eficiente. Aí eu pergunto, mas comparado a quê, né? Você sabe quanto que eles gastam no hospital por mês? Você sabe que se os recursos investidos naquele hospital, né, que não paga imposto, que já sai na frente, né? Então, contando isso também, né, que não paga imposto, aqueles recursos aplicados numa administração privada, você não acha que ia ser muito mais eficiente? Porque as pessoas tendem a falar que se o serviço funciona direitinho, quer dizer que ele é eficiente. E não é assim. Tem que ver se ele dá retorno, né? Se ele não está gerando desperdício e está gerando lucro. Né? E mesmo que ele ainda gere algum lucro, será que você não tem como comparar, na verdade, e falar que aquilo é eficiente? Porque sempre algo é eficiente em relação a outro comparável. Sim, é subjetivo. Então, totalmente subjetivo. Assim, o hospital às vezes é eficiente, mas se não tivesse a ingerência estatal, você teria talvez 3 ou 4 hospitais muito mais eficientes, gastando a mesma quantidade de recursos, né? Porque você não gera desperdício. Então é uma coisa assim, a faculdade federal é a melhor que tem. Claro que ela é a melhor que tem, porque ela é avaliada pelo governo, ela é criada pelo governo e o mercado em que ela atua é regulado pelo governo. Então, assim, você cria as regras do jogo, você cria o jogo, você monta o personagem e depois você avalia ele. Realmente, se você não conseguir criar o melhor desse jeito, não vai ser de outra maneira, né? Exatamente. Então é meio difícil. E aí o cara fala, não, mas aí tem a faculdade privada também, que você pode comparar. Beleza, mas a faculdade privada ela não pode ensinar nada que não esteja na cartilha do MEC. Aliás, reformulando, ela pode ensinar coisas que não estejam na cartilha do MEC, mas ela é obrigada a ensinar as coisas que estão na cartilha do MEC. Então esse custo imposto para ela pela cartilha do MEC já desperdiça uma quantidade absurda de recursos que deveriam e poderiam estar sendo empregados de forma muito mais eficiente. E é cheio de normas também, nem é só a grade curricular, envolve mais uma bagatela de coisas. Sem dúvida. É um engessamento completo do sistema de ensino. Então, mesmo a faculdade privada, ela precisa atender os requisitos do MEC, né? Isso deixa o mercado fechado até para ser mais criativo. Totalmente fechado. Por isso que eu falo que eu não concordo de jeito nenhum com o sistema de ensino, que o MEC deveria ser extinto, porque as pessoas não conseguem enxergar a amplitude de possibilidades de criação que o mercado ia fazer com a educação, né, com o mercado da educação, porque a gente só consegue enxergar o que já existe, né? Aquilo que já está pronto ali. Eu não posso por exemplo, no ensino fundamental e médio, eu não posso ensinar outras matérias, outras disciplinas, não posso deixar de ensinar algumas coisas que o MEC impõe. Ou seja, você não tem como testar novas ideias, né? Isso foi definido como sendo o melhor e ponto final. Exatamente. Assim, eu acredito que talvez poderia ter alguns fracassos no meio do caminho, mas a tendência é só subir de degrau. O mercado ia filtrar os melhores, né? Sim. A grande questão é que a livre iniciativa ela não consegue insistir nos fracassos, né? Uma vez que você se você tem uma ideia, se a sua ideia fracassa, ou você vai ficar bancando ela do seu bolso por mero ego e uma hora seus recursos vão acabar e isso vai ter fim,
Ou você vai entender que aquilo não entrega valor para ninguém, que você precisa parar de gastar dinheiro e destruir recursos naquilo e vai migrar para uma outra ideia, né? Enquanto a gestão estatal ela consegue insistir no fracasso ad infinito, né? Porque ela vai sempre ter o pagador de impostos bancando aquilo ali sem precisar entregar nada de volta. Porque não existe uma punição, né? Não existe uma punição. E exatamente. no mercado privado você é punido. Você é punido pelos participantes. Inclusive, o soberano do mercado, como já dizia Ludwig von Mises, é o consumidor. A maioria das pessoas tem um bloqueio imenso em entender isso, né? Parece que tem uma cúpula de empresários ali que está sempre reunida definindo os rumos do mercado, né? Os empresários malvados que se reúnem o mercado não é uma organização. Né? O mercado é um monte de gente fazendo coisas que quer fazer na hora que quer fazer e sem ninguém saber o que é a priori. Então é um organismo, uma estrutura complexa e interdependente que consegue ser muito mais eficiente do que uma estrutura centralizada, porque essa estrutura centralizada ela não consegue processar e administrar, por mais bem intencionado que ela seja, ela não consegue processar e administrar tanta informação. Ela não consegue mensurar, né, o que as pessoas querem de verdade, né? Porque é igual a questão de votar com o bolso, né? Tipo, sim, exatamente. A democracia mais eficiente, quer dizer, a única democracia possível é o livre mercado, né? Isso. Que a pessoa vota e revoga o seu voto dinheiro, com suas cédulas de dinheiro. Na verdade é uma fração da sua força de trabalho, né, que exatamente. Você está entregando, uma fração do seu tempo. Aí dá pra gente falar muito sobre isso também, né? Porque é uma questão que as pessoas também não entendem. As pessoas acham que dinheiro é um fim, né? Que a gente quer dinheiro. Ninguém quer dinheiro. A gente quer as coisas. Né? O dinheiro é só um facilitador, né? É uma ferramenta. Mas o dinheiro é um produto, é uma mercadoria. É um produto. Na verdade, é a mercadoria que tem a maior liquidez do mercado, que é o dinheiro. Né? Isso aqui tem uma certa liquidez, esse gravador tem uma certa liquidez. Digamos que você pagou R$300 por ele, mas você consegue vender ele aqui por R$300 imediatamente? Não. Mas uma nota de R$50, a qualquer momento você vai conseguir R$50 por ela. Você nunca vai pegar uma nota de R$50 e lá na frente você vai receber R$45 ou R$40 por ela. A nota de R$50 vai sempre valer R$50. Então ela é simplesmente um produto que tem maior liquidez no mercado. Você consegue trocar na hora, você né? consegue trocar por aquilo. R$50. Você vai e troca. Uma casa às vezes tem um valor de R$1 milhão, mas na hora que você vai vender você vai perceber que a liquidez dela não é tanta assim e tal. Às vezes para você conseguir R$1 milhão você não consegue na hora, ou você tem que abaixar o preço e tal. Então o dinheiro é um produto igual a qualquer outro, só que ele tem mais liquidez do que todos os outros. E uma vez me falaram que você pode explicar isso melhor, que a Petrobras nunca gerou prejuízo. Ela sempre lucrou a vida toda. O que você fala sobre isso? Isso aí não preciso nem falar, né? Eu acho que os dados e os fatos já mostram isso. Na verdade, tudo isso que a gente estava falando, é a ingerência política sobre os preços de combustíveis que obrigou a companhia a operar no prejuízo, e obrigou a companhia a fazer investimentos que tinham fins políticos e não fins de mercado, né? Ou seja, Pasadena e várias outras refinarias aí que foram construídas simplesmente para serem obras superfaturadas. Então, eu acho que a pessoa que vira as costas para isso e fala que a Petrobras nunca deu prejuízo é porque ela está de mal com a realidade, assim, não tem muito compromisso com a realidade. E não comprou ações da Petrobras. E principalmente não comprou ações da Petrobras, porque não tem nada melhor para você ser dono de uma empresa do que acessando-a pela Bolsa de Valores. Esse negócio do petróleo é nosso e as estatais são nossas. Eu gostaria muito de ver essas pessoas comprando ações dessas empresas para poder falar que elas realmente são delas. Eu até falo, eu cheguei a investir um pouco de dinheiro na Petrobras e assim, a Petrobras não gera prejuízo, mas ela me fez gerar prejuízo. É complexa essa história aí, né? Tipo, ela não gera prejuízo, ela faz os acionistas dela gerar prejuízo. Pois é. A relação com a estatal é assim, né? Você é dono da estatal quando ela dá prejuízo, né? O povo é dono da estatal quando ela dá prejuízo, né? Porque aí você precisa de pegar dinheiro de imposto para poder cobrir o rombo do prejuízo.
Então, nessa hora, você é sócio da empresa. Mas alguém aí já recebeu dividendos da Petrobras sem ser acionista? Para falar que é dono da Petrobras? Porque eu entendo ser dono da empresa igual um casamento, né? Na tristeza e na alegria, né? Então, já que eu tenho que pagar imposto para sustentar uma empresa que atende a fins políticos, por que na hora que ela dá lucro eu também não participo dos lucros? Né? Tá aí um exemplo agora ótimo da Petrobras, que é o barril de petróleo despencou de valor no mercado e o preço na bomba está do mesmo jeito. Ninguém está vendo a gasolina cair em função disso, né? Mas é nossa. Mas é nosso. Você vai no posto, abastece seu carro e sai de lá que passa a ser seu. Na hora. É isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Não, acho que é isso. Assim. A gente pode fazer outros encontros para não ficar muito grande também. Tá certo. Eu estive aqui com o Luiz Niceias, ele está fazendo um trabalho aí de educar as pessoas aí através da internet, dando dicas de investimento. Eu vou deixar o link aqui dos canais dele aqui na tela e vou deixar na descrição também. Se você quer aprender, você quer saber mais de investimento, saber como investir, entra lá nos canais do Luiz Niceias. Obrigado. E veja mais conteúdo dele, que não vai ser menos sobre Estado e tal, vai ser mais sobre como você pode ganhar dinheiro com a bolsa, com investimento e tal. É isso aí. Isso aí? Falou tudo. Então, obrigado, beleza. Igor. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Um abraço para todos aí. Até a próxima. Bons investimentos. Bom demais, cara. Deu 26 minutos.